A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, não é verdade? Então tá bom. Então, veja, vamos seguir comentando o que escreveu o nosso querido irmão Tiago no Facebook, né? E ele diz assim: antes de tudo, devo salientar que o batismo válido, veja, ele fala em batismo válido, quer dizer, para a congregação, o batismo é um sacramento, que é algo que você faz e por isso você recebe alguma coisa. O batismo é salvífico, o batismo salva. Na contradição da nossa doutrina que diz que a regeneração, né, ou o novo nascimento, aqui ó, só se recebe pela fé em Jesus Cristo. Se fosse pelo batismo, então a nossa doutrina diria: só se recebe pela fé e o batismo em Jesus Cristo. Mas não está escrito isso, só se recebe pela fé em Jesus Cristo. Então é uma apostasia, já começa por aí, apostatando das nossas doutrinas e apostatando das doutrinas apostólicas, que ele fala isso o tempo todo, né? Então ele diz: antes de tudo devo salientar que o batismo válido não está concatenado a uma fórmula, e sim a sã doutrina, como os apóstolos ensinaram com a autorização do Senhor Jesus. Entretanto, é impossível apontar batismo válidos. Novamente, a reafirmação de que o batismo é salvífico, o batismo salva. O que o Senhor Jesus em absoluto ensinou tal coisa, né? Ele não ensinou nada disso. Ele ensinou que quem crê em mim tem a vida eterna. E acabou. Acabou. Está aí os versos que mostram isso, né? Se batismo fosse mesmo fundamental para a nossa salvação, ele diria: quem crê em mim e batiza tem a vida eterna. Mas não fala nada disso. Então, é a apostasia das nossas doutrinas e a negação do ensino da palavra de Deus e do ensino de Jesus Cristo. Então, é impossível apontar batismo válidos em ajuntamentos que não respeitam a doutrina dos apóstolos e participam de coisas que a própria palavra condena. E eu recomendo, faça pausa, abra sua Bíblia e confira os versos que eu estou apresentando. Afinal, trata-se da sua salvação eterna. Presta atenção e veja que ele não associou o batismo à nossa salvação. E ele segue dizendo o seguinte, né? É impossível apontar batismos válidos em ajuntamentos que não respeitam a doutrina dos apóstolos e participam de coisas que a própria palavra condena. A esta palavra o apóstolo Paulo chama de anátema, cujo significado deste vocábulo é maldição. Sendo assim, não existe batismo válido senão perante a doutrina dos apóstolos. Então veja bem, aqui ele vai citar o verso de Gálatas 1:8, né, e 9, onde o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que eu já vos tenho anunciado, seja anátema. No verso 9 diz assim: assim como vou-lo dissemos, já vou-lo dissermos, agora de novo também vou-lo digo, se alguém vos anuncia outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Então veja, anátema é uma palavra grega que significa maldito. E Paulo está dizendo aqui que o evangelho diferente é que é maldito, né? Eu não vejo em outro lugar no Novo Testamento onde práticas cristãs, né, sejam chamadas de práticas malditas.
está falando de um evangelho. Que evangelho maldito seria esse? É um evangelho que nega a suficiência, né, do sangue derramado, do sacrifício do Senhor para a nossa salvação, né? É o evangelho que prega boas obras para se salvar, firmeza e fidelidade para se salvar, batismos para se salvar, igrejas, sistemas religiosos para se salvar. Esse é o evangelho maldito, que anula ou torna inválido a suficiência do sacrifício, ou pelo menos quer dar uma ajudadinha. Quer dizer, o cara coloca suas mãos porcas naquilo que é mais sagrado em toda a Bíblia, que é o sacrifício do próprio Deus para a salvação da humanidade. Então, é a perversão do sentido bíblico, é torcer o ensino das Escrituras. E nessa tarefa, eles fazem isso para a sua própria condenação. Eles entram na profecia do apóstolo Pedro, que diz o seguinte: falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, aqui Pedro está falando do texto de Paulo, né? E depois ele segue dizendo que os indoutos, quer dizer, o indouto é aquele que não sabe, né? Que não conhece, e inconstantes torcem, pervertem, né, o sentido das Escrituras, né? E igualmente as outras Escrituras para a sua própria perdição. 2 Pedro capítulo 3, versículo 16. Então, é isso que o ministério da congregação faz o tempo todo. O tempo todo. Eles começaram lá por volta de 1940, 1945, começaram a torcer as Escrituras e associar Atos 2,38 com Mateus 28,19 é torcer as Escrituras. E nesse esforço para enganar as pessoas. E agora estão aí com essa pregação, né? Dizendo que o batismo válido é da Congregação Cristã do Brasil, o batismo praticado por demais denominações evangélicas não é verdadeiro, não, o batismo é que salva, o batismo da congregação é salvífico. E fazem agora essa briga danada, né? Dizendo que eles dizem, em nome de Jesus Cristo, te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o sujeito está oculto, é para não aparecer o homem, para que o homem não apareça, né? E dizem que as outras igrejas, né, que batizam em nome do Senhor, eu te batizo, né? Essas igrejas é o homem que está batizando, não é o Senhor que está batizando. Então tudo isso é uma conversa mentirosa e diabólica. Uma conversa mentirosa e diabólica. Então veja bem, o Senhor foi sepultado no dia da preparação. O que era o dia da preparação? Era o dia que antecedia o dia da Páscoa. Os judeus contam o tempo de uma maneira diferente de nós. O dia para eles começa às 18 horas do nosso dia, do nosso horário, e termina no dia seguinte às 17h59. Entendeu? Então, o Senhor foi sepultado algumas horas antes do dia da Páscoa, do início da Páscoa. E veja, o que é a Páscoa? A Páscoa é a comemoração da saída do povo de Israel do Egito, né? Onde o Senhor mandou que eles comemorassem esse momento, comendo, né, um cordeiro que foi sacrificado e com ervas amargas, e em pé, comemorando o dia, e chamar esse dia Páscoa, e deveriam comemorar todos os anos, tá? Entre o dia da Páscoa e o Pentecostes, né, que
que é o Pentecoste em hebraico, a palavra é Shavuot. Ele é o momento onde Moisés recebeu no Monte Horebe os 10 mandamentos, a legislação levítica. Entendeu? Então é o tempo que da saída, da peregrinação deles pelo deserto, da saída do Egito até chegar no Monte Horebe. 50 dias demorou essa peregrinação. Então o Shavuot é traduzido no Novo Testamento como Pentecostes. Quer dizer, Penta quer dizer 50 dias. Então veja, o Senhor permaneceu sepultado, né? 3 dias na sepultura, 3 dias incompletos, tá? E ressuscitou no domingo pela manhã. E passou 37 dias em aparições, quer dizer, 37 dias mais os 3 dias dentro da sepultura, 40 dias. Então, quando ele reuniu os discípulos, eles viram o Senhor subir para a sua glória. Nesse momento é que o Senhor Jesus deu-lhes a instrução da fórmula batismal. Ele ordenou que fossem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então veja, desse momento até o Pentecoste, são mais 10 dias. É impossível que Pedro fosse somar Mateus 28, 38 com Mateus 28, 19. Não, quando Pedro desceu as águas, ele pronunciou a fórmula batismal exatamente como ele ouvira da boca do Senhor Jesus no momento da sua ascensão aos céus. Ele não inventou nada. Mas o que faz o ministério? O ministério perverte dessa maneira o sentido da palavra de Deus, né? O ensino das Escrituras, para depois ficar pregando mentiras, dizendo que a fórmula das demais igrejas, o batismo das demais denominações evangélicas não é verdadeiro e que não salva ninguém. Tá? Por quê? Porque o eu aparece, né? Os pastores por aí batizam em nome do... Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é o homem que está aparecendo, como se na fórmula batismal da congregação o homem não aparecesse, né? Só porque ele está oculto na frase. A fórmula batismal da congregação é: te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oculto ou não, o homem é que está batizando. Então, é uma loucura. Mas estão aí debaixo da maldição, estão debaixo da profecia de Pedro, que diz que estes homens são falsos profetas e estão fazendo isso para a sua condenação eterna. Eles estão levando todo o nosso povo à condenação eterna, também à perdição de suas almas, com esses falsos ensinamentos. Entendeu? Bem, mas vamos prosseguir nos comentários, né? O Tiago diz, né, que as igrejas têm práticas, né, que a própria palavra condena e chama estas práticas de anátema, que significa maldição, né? Então veja, tudo aquilo que é diferente do que a congregação prega e ensina, tá, são práticas malditas. Eles amaldiçoam tudo, né? Amaldiçoam tudo. Então eles não praticam o dízimo. Quem pratica o dízimo é amaldiçoado e a prática do dízimo é maldita. Mas veja, nós não encontramos isso no ensino da palavra de Deus, né? A falsa crença de que o dízimo é da lei de Moisés, mas não é verdade, isso não é verdade. O primeiro voto a respeito da prática do dízimo que nós encontramos foi o voto de Jacó, que ele fez a Deus dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. Depois ele disse: e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Isso, o primeiro voto para dizimar foi feito por Jacó 3.500 anos antes de Moisés receber os 10 mandamentos e a legislação levítica.
Então, o que aconteceu com o dízimo ao longo desses 3.000 anos? É que a nação judaica, o povo judeu, viu que isso era uma atitude abençoada. Você dizimar. Entendeu? Era uma coisa boa, abençoada. E eu vou dizer a você, melhor do que dar 10% do dízimo, é dar 20% do que você recebe. Melhor do que dar 20% é 30%. Ou fazer como fazia a igreja primitiva, que dava 100%. Agora você tem o cuidado de dizimar, onde você vê que o seu dinheiro está sendo tratado com respeito e está sendo usado no benefício das almas perdidas, principalmente na anunciação, na pregação do Evangelho, que é uma coisa que a congregação não faz, não prega o Evangelho para ninguém, nem sabe o que é o Evangelho, e também no atendimento dos necessitados. Entende? Outra coisa absurda, né, que eles ensinam, pregam, é dizer que o dízimo era de produtos agrícolas. Ora, mas o Senhor Jesus recebeu dízimos na forma de dinheiro. Por que eu sei que ele recebeu dízimos? Porque, veja, isso é da tradição do povo. A cultura de um povo você não abandona de um dia para o outro. Eles continuaram, nos dias de Jesus, mesmo os crentes convertidos, a dizimar. A dizimar. Jesus recebeu muito dízimo, os apóstolos receberam muita ajuda na forma de dízimos e em dinheiro. A prova está aqui, que eles tinham uma bolsa para guardar dinheiro. Então, veja lá em João 12, de 4 a 6, diz assim: e então um de seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? E ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Entendeu? Então veja, o Senhor Jesus e os seus discípulos tinham uma bolsa para receber dinheiro. E Paulo recebeu, os apóstolos receberam muita ajuda na forma de dinheiro. Porque quem não tem produtos agrícolas, né? Tem um comércio, alguma coisa, onde ele recebe dinheiro. E mesmo porque para ajudar o Senhor Jesus, não, é melhor converter o produto em dinheiro e dar o dinheiro. Então isso é uma loucura, né? Não tem por que dizer que o dízimo é maldito. E ao pé da letra, considerando as palavras do Senhor Jesus a respeito do dízimo, veja o que ele disse, lá em Lucas 11:42. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã, a arruda e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor a Deus. Importa fazer estas coisas, quer dizer, importa dizimar, e não deixar as outras, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Entende? Levar ao pé da letra o ensino do Senhor Jesus, ele está dizendo que você deve praticar o dízimo. Entende? Então, não tem por que dizer que isso é uma prática maldita. Isso não tem nada de maldito. Se você está... O Paulo diz, né? Cada um, né? Paulo fala, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Simples assim, simples assim. Se você propõe no seu coração separar a benefício da obra de Deus, né, a 10ª parte do que você recebe, louvado seja Deus. Qual o problema de você dar 15 ou 20? Melhor ainda. Entende? Agora, não seja mesquinho, miserável diante de Deus com aquilo que Ele propicia a você na sua vida, porque quem pouco dá, pouco recebe, né? Ele explica isso, né? Dá e ser-vos-ás dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Entendeu? Se você for mesquinho diante de Deus, você não vai receber nada. Agora, se você for generoso, abençoar as pessoas e a obra de Deus com aquilo que você tem, você será grande, você vai receber muito mais, muito mais.
Bom, meu querido irmão, minha querida irmã, estou parando o vídeo por aqui, tá? Deus abençoe a todos, me ajuda aí, divulga os meus vídeos, tá bom? Nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, lá nas comunidades do Google+, no Facebook, tem muitas comunidades de crentes da congregação, divulga meus vídeos, para que a nossa irmandade pare de seguir falsos ensinamentos, mentiras diabólicas, porque esse negócio de perverter a palavra de Deus, né, para dar fundamentação a mentiras, isso aí leva a alma à condenação eterna. Então divulga os meus vídeos para que a nossa irmandade conheça a verdade da palavra de Deus, se arrependa, se converta e salve suas almas, tá bom? Deus abençoe a todos e fiquem na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no nome precioso do Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olha, não foi o São Tiago, não. Foi o Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Tá bom?